Iniciamos um trimestre onde estamos dando continuidade àquilo que já estudamos no trimestre anterior, sobre tesouros da verdade. E diversos temas, diversos assuntos já foram apresentados. E nesta sequência de lições, nós estamos continuando aprendendo mais sobre Deus, salvação, o que Deus tem preparado para o seu povo. Na lição passada, a lição primeira deste trimestre falou sobre a comunicação com Deus, as nossas preces, como devemos nos apresentar diante do Senhor, o que pode causar impedimentos para que Deus ouça as nossas preces, enfim, lições preciosas, valiosas para o nosso crescimento e para a nossa preparação para a eternidade. Hoje nós vamos falar sobre um tema que diz-nos sem mais demora. Ao longo desta lição nós vamos ver que precisamos o quanto antes correr aos pés de Cristo em oração para derramar o nosso coração ali em arrependimento, em contrição de alma. Mas esse arrependimento e contrição de alma nós vamos perceber pelo estudo dessa lição que não é algo que pode ser produzido por nós pecadores, porque o melhor que podemos fazer, passando pelos canais humanos, fica contaminado pelo pecado. Mas nós percebemos pela lição que tem um agente que purifica tudo isso, e que trabalha fortemente em nosso coração, e que faz com que nosso coração expresse verdadeiro arrependimento. E ele continua trabalhando, transformando a nossa vida. Esse poder é o Espírito Santo. Entretanto, nós podemos entristecê-lo. Então, na parte final desta lição, nós vamos ver o que é o pecado contra o Espírito Santo. O que é entristecer o Espírito Santo. Para que nós possamos estar atentos, para não vir a cometer este grave erro. Ok? O verso áureo dessa lição nos diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Então, nos tópicos finais desta lição, nós vamos aprender mais sobre esta questão de entristecer o Espírito Santo, de pecar contra o Espírito Santo. Vamos deixar para, quando chegar esse ponto de estudo, os comentários relacionados a isto. Então, esse é um verso que está em Efésios, capítulo 4, verso 30. E no Testemunhos para a Igreja, volume 5, nos diz assim: a consciência é a voz de Deus ouvida em meio ao conflito das paixões humanas. Quando resistimos a ela, o Espírito de Deus se entristece. Nesse verso nós já temos um indicativo do que vem a ser entristecer o Espírito Santo. Mas vamos considerar mais à frente. Vamos ao primeiro tópico da nossa lição: pedindo ajuda. Irmão Jonathan, visto que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, conforme o apóstolo Paulo escreveu lá aos Romanos, alguém merece a justificação? Será que alguém merece ser justificado? Essa parte aqui é o básico da salvação, é o básico mesmo. Mas a parte mais curiosa que eu achei aqui, mais interessante, é que a lição já começa com uma dose de realidade, não é mesmo? Sim. Porque nós somos tentados a acreditar que nós somos bons, que nós merecemos. Às vezes, Luzilei e irmãos, às vezes nós recebemos alguma bênção de Deus, uma vez, duas, três, e de repente a gente acha que nós somos merecedores. Mas não temos merecimento algum. A única coisa que nós merecemos é justamente a morte, por causa do pecado. Então nós não temos merecimento de nada. Inclusive, Jó aqui deixa bem claro isso, né? De maneira bem drástica. O apóstolo Paulo já está citado aqui na pergunta, mas diz assim: como, pois, seria o homem justo, o homem perante Deus, e como seria puro aquele que nasce de mulher? Faz uma pergunta: como que isso pode acontecer? Porque basicamente você fala de ser humano, depois do pecado, já estamos corrompidos. É uma impossibilidade. E lá no finalzinho, versículo 6, fala assim: quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. Bem pesado aqui, mas essa é a realidade. Depois do pecado, nós não merecemos nada de Deus. Tudo que vem de Deus é por meio da graça e por meio de Jesus. Então, os merecimentos não são nossos, são de Jesus.
Então não existe nada em nós, né? Não existe nada de bom que pode ser apresentado e a partir disso fala, não, ele merece. Por aquele detalhe, por aquela ação, por aquele... Porque mesmo, vamos dizer que uma coisa que eu sempre comento com os interessados, assim, para deixar bem claro, mesmo que a partir de hoje você não cometa mais nenhum pecado, que é impossível sem Deus, mas vamos dizer que você conseguisse, você ainda tem um débito enorme que você tem que pagar com a sua vida. A dívida continua. Ainda que você não contraia mais dívidas, mas ainda você tem uma tem o débito passado. Então, sem Deus, sem Jesus, nada. Nós não merecemos nada. Só a consequência do que nós já fizemos até aqui. É a única coisa que nós merecemos. Uhum. Então já começa meio que tirando qualquer possibilidade de confiança humana. Bom, daí a próxima pergunta, ela parte dessa primeira, né? Tendo em vista que não merecemos nada porque somos pecadores, como é que nós podemos alcançar a salvação? É bem fácil, bem simples. Pelo menos é que o Papai do Céu coloca dessa maneira. É invocar o nome do Senhor e receber a salvação. Só pedir para Deus. Parece bem simples, né? Uhum. Tem algumas religiões, algumas denominações que colocam uma lista de coisas que você tem que fazer para ser salvos. Que você tem que andar de joelhos, que você tem que fazer isso, pagar uma promessa. Mas aqui eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Se nós formos até Deus pedindo o afastamento do pecado e a salvação, é tudo o que Deus já quer nos dar. Então, se nós formos pedindo isso a Ele, Ele vai utilizar todos os meios possíveis para que isso se realize na nossa vida, que nós sejamos salvos. Uhum. Então, basicamente, a palavra de Deus nos apresenta que a questão da salvação é algo muito simples, mas que depende de uma honestidade e sinceridade do nosso coração, né? Porque muitos dizem, mas eu tenho buscado ao Senhor. Mas será que tem buscado apenas ao Senhor? Porque às vezes tem buscado ao Senhor, mas tem buscado também em diversas fontes de suposta felicidade ou supostos, aceitando as propostas do inimigo. Temos sido honestos na busca a Deus, em invocar o nome de Deus? Será que de fato o desejo pelo perdão, o desejo de estar com Deus, o desejo da salvação é algo que nos move? Ou existe uma série de outras coisas que antecedem a este desejo, né? Mas, enfim... Ou às vezes o desejo é algo só boca para fora. Na realidade, nós não mostramos, muitas vezes, não mostramos a necessidade, não sentimos a necessidade, nem mostramos o desejo. Falamos que sim, dizemos que estamos buscando a salvação, mas a nossa vida mostra uma coisa diferente. Eu quero lembrar que justamente a lição começou falando sobre isso. Uhum. Que nós estamos adiando e enrolando algo que é muito sério. Talvez por essa enrolação que nós estamos tendo, falando português bem claro aqui, pode trazer prejuízo eterno. Para mim, talvez para minha família, talvez para sua família também. Então, sem mais demora, nós precisamos reconhecer que sem Deus nós não somos nada. E de que para alcançarmos a salvação, recebermos coisas boas, nós temos que ir até Deus. E reconhecendo que não somos nada. Então veja que é simples, mas por causa da pecaminosidade que está dentro do nosso coração, se torna bem complexo. Porque nós acabamos não conseguindo observar ou avaliar de uma forma correta a preciosidade da salvação e dessa simplicidade que nos é oferecida. E essa é a base também da próxima pergunta. Como eu, então, em minha pecaminosidade, posso invocar o santo nome de Deus? Porque essa pecaminosidade que está dentro do meu coração é uma grande barreira. A própria palavra de Deus faz menção de que o pecado faz separação entre nós e Deus. E na condição humana nós não conseguimos transpor esse distanciamento que existe entre nós e Ele. Mas como eu, nesta condição, posso invocar o santo nome de Deus? A primeira parte, as primeiras duas perguntas, mostrou o nosso estado, mostrou a salvação. Uhum. Então, eu até entendi assim, que tirou a esperança em nós mesmos e deu a esperança através de Jesus, através de Deus. Mas aqui traz agora a nossa realidade. Quando eu percebo, então, que eu estou perdido,
A tendência é o desespero e duvidar daí de si mesmo, que até aí tudo bem, daí você vai confiar em Deus. Mas a tendência daí que Satanás começa a trabalhar é você começar a duvidar das promessas de Deus também. Uhum. Que justamente daí o inimigo vem e fala assim, o quê? Não, Deus não vai te querer. Olha só o que você já fez. Olha o caminho que você está andando. Não esquece. Ou então não, seu arrependimento não foi sincero. Você acabou de orar aí, mas não foi sincero. Então fica sempre trazendo dúvidas e colocando dúvidas na nossa cabeça. Aqui Salmos já começa falando da nossa necessidade de nos colocarmos constantemente em oração, a todo momento em comunhão com Deus. Porque se não houver essa comunhão, em nossa pecaminosidade, em nossa vida de pecado, nós já estamos perdidos. Então a comunhão constante com Deus. E essa oração aqui, que Salomão faz na dedicação do templo, é que não importa se nós pecamos, se nós nos desviamos. Se nós voltamos para Deus, Deus pode nos perdoar. E Ele pode mudar a nossa vida, mudar a nossa história, pode mudar tudo. E tirar nós da condição de perdidos, miseráveis, para de filhos de Deus, conforme nós vamos ver na sequência da lição, e de salvos. Deus pode fazer essa mudança. Mas como que nós vamos pedir isso para Deus? A palavra de Deus também diz aqui nessa pergunta que nós nem sabemos pedir. Curioso, né? Uhum. Às vezes até quando nós vamos colocar de joelhos e vamos pedir perdão dos pecados, pedir a salvação, eu nem mesmo, Jonathan, você, o Luzirley, a gente não sabe nem colocar em palavras. Então o que o Papai do Céu faz através do Espírito Santo? Ele nos ajuda a encontrar essas palavras, o Espírito Santo traduz essas palavras e então, com o trabalho de Jesus ainda no final, chega até Deus a oração perfeita. Chega lá exatamente o que a gente precisa. Mas sem todo esse trabalho aqui, sem essa confiança na promessa, ou se nós desconfiarmos da promessa de Deus, nada feito também. Não é o desejo de Deus. O inimigo nos faz cometer o pecado e depois ele quer nos travar numa depressão, nos prender lá embaixo. Nos acusando, né? Nos acusando. Jonathan, você fez isso, você não merece nada. Não, você não pode fazer isso. Como que você vai fazer o trabalho de Deus agora? Não, você não pode passar lição, você não pode dirigir a escola sabatina, você não pode pregar na quarta-feira. E aí o inimigo fica sempre nos minando. E não é a vontade de Deus que isso aconteça. A notinha fala assim, essas passagens comprovam que não é a vontade de Deus que você desconfie e torture a própria alma com o medo de que o Senhor não aceite. Deus não deseja isso. Pela promessa de Deus, nós temos confiança de que, se nós permitirmos e atendermos a voz do Espírito Santo, no arrependimento sincero e verdadeiro, você se colocou de joelho, pediu a Deus, você levantou, o perdão já foi concedido. E nós devemos confiar e acreditar nisso. Duvidar dessa promessa de Deus é pecado. É o que a inspiração fala. Nós precisamos sim. Quando o inimigo nos acusar, até nós tínhamos falando aqui, não tem problema. Admita, realmente, eu sou um pecador. Eu sou um miserável pecador. Mas é para isso que Jesus veio. Para me salvar, porque eu sou um pecador. Essa oração que a Armarte coloca aqui é muito linda, né? Uhum. Muito linda aqui. Fala que é isso mesmo. Você tem que admitir que é um pecador. E é exatamente por esse motivo que você precisa de um Salvador. Esse é o caminho. E quem nos dá essa linha, esse entendimento, é o Espírito Santo. Muito bem, então aí nós temos esse canal aberto, né, para com Deus através da oração. Oração sincera, uma oração honesta, onde reconhecemos a nossa miséria, né, mas por outro lado confiamos inteiramente em Cristo que supre a nossa miséria, né? Ele deu a sua vida exatamente para nos salvar. Então, nesse primeiro tópico, apresentou esta realidade, a nossa pecaminosidade, e por conta disto a perdição. E o que nos resta? Pedir socorro, pedir ajuda. E quando nós dobramos nossos joelhos em fé, em devoção a Deus, nós encontramos em Jesus o Salvador, aquele que de fato pode nos socorrer. E que Deus nos ajude, né? Que nós possamos fazer isso o quanto antes, como é o título dessa lição, sem mais demora. Não vamos esperar para depois. Vamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar.